Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp também, 991520454. Meu e-mail, Henrique, LHAS, que são as iniciais do meu nome, @hotmail.com. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e também mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, também entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp. Então, DDD 99, telefone 991520454. Os irmãos aí do Rio de Janeiro, Rio das Ostras, nós estaremos aí agora este mês de novembro, dos dias 21 ao dia 24 de novembro, é lá na rua Fernando de Noronha, número 35, bairro Nova Esperança, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, lá com o pastor Mauro, do Ministério de Homens do Centro Evangelístico Internacional. Então não perca, porque vai ser um evento de ensino da Palavra de Deus, de Escola Bíblica Dominical, mas principalmente um evento para ministração de curas, batismos com o Espírito Santo, libertação, salvação de almas. Então serão 4 dias aí de milagres, de presença poderosa de Deus. Não perca, esteja ali conosco. Se você tem alguém aí doente, enfermo, leve, alguém aí com caroço, por exemplo, no seio, aí hernia de disco, bico papagaio, enxaqueca, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, aquele esporão debaixo do pé, né, do calcanhar geralmente que dá, né? Problema nos joelhos, nos tornozelos, hérnia no umbigo, qualquer tipo de caroço, dores em qualquer parte. Jesus tem curado câncer, tem curado muitas pessoas. Então você esteja ali, leve aquele que está doente, está enfermo, para Jesus curar. Nós continuamos o ministério de Jesus Cristo na terra. Veja bem, Jesus pregava, ensinava e curava a todos. Vamos à nossa lição. Neste trimestre nós estamos estudando nas revistas da CPAD, aí, adultos, com o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós temos neste trimestre como comentarista o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Nós já estudamos na lição 1 as promessas de Deus, na lição 2 as promessas de Deus para Israel, na lição 3 as promessas de Deus para a igreja, e hoje vamos estudar a lição 4, promessa e obediência. Veja que, se Deus quiser, ainda vamos estudar aí a promessa de salvação, a promessa de cura divina, a promessa de um coração novo, a promessa da paz, promessas para pais e filhos, a promessa da proteção divina, a promessa da provisão, a promessa de vida abundante. As promessas de Deus são infalíveis. Então, todas essas lições, se Deus quiser, ainda vamos estudar neste trimestre, até o mês de dezembro. Na lição de hoje, então, lição 4, promessa e obediência, vamos ver os seguintes tópicos e subtópicos. Tópico 1, a obediência no Antigo Testamento. Subtópico 1, o concerto de Horebe. Subtópico 2, o concerto nas Campinas de Moabe. Subtópico 3, as promessas provenientes da obediência. Tópico 2, a obediência no Novo Testamento. Subtópico 1, um novo concerto. Subtópico 2, Jesus Cristo mediador. Subtópico 3, obediência no novo concerto. Tópico 3, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Subtópico 1, bênçãos espirituais. Subtópico 2, justiça e paz. Subtópico 3, alegria no Espírito Santo. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa lição, que parece ser uma lição muito interessante. E, principalmente nesta lição, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a aliança, que não existe como você compreender o Antigo Testamento, principalmente, se você não estudar sobre a aliança de sangue. E aí você vai ver Jesus na nova aliança, né, cumprindo toda essa aliança agora
uma aliança desigual, porque ele é quem cumpre todas as normas da aliança e nós estamos numa aliança em que nós não temos nada para oferecer a não ser pecado, doença, enfermidade, maldição, juízo de Deus. Mas Jesus nos oferece tudo que ele tem de bom. É uma aliança maravilhosa, a nova aliança. O textual da nossa lição de hoje está em João 14,15, que diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então veja que nós demonstramos o amor para com Deus, para com nosso Salvador Jesus Cristo, quando nós obedecemos aos mandamentos. Temos os mandamentos dados na lei, que são mandamentos que nós também obedecemos, porque está em nosso coração, está escrito em nosso coração, em nosso entendimento. E quando nós amamos a Deus, normalmente, ou seja, espiritualmente, já que o Espírito Santo nos ajuda, então nós vamos cumprindo tudo isso como se fosse obrigatório, embora não seja obrigatório, não depende disso para nós sermos salvos, mas nós cumprimos por amor a Deus. E aí nós vamos ver, principalmente em Mateus, capítulo 5, 6, 7, falando então das bem-aventuranças, e ali são o quê? São coisas que nós devemos procurarmos cumprir todas elas para agradar a Deus, agradar ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos nos esforçarmos por estarmos dentro de tudo aquilo ali, nos adequarmos a tudo aquilo ali, procurando agradar o nosso Salvador Jesus Cristo, que ele nos comprou com o seu sangue. Deus prova o seu amor para conosco em que ele deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz. E nós provamos que amamos a Deus quando obedecemos a sua palavra. Verdade prática. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Então nós vamos procurar obedecer em tudo dentro daquilo que Jesus nos deixou como ensino, E aí, obedecendo a Ele, nós vamos ter bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Então, a área tem aí a área física, a área sentimental, tem a área espiritual. Então, aí abrange o que? Espiritual e corpo. Veja que quando os israelitas, os hebreus, saíram do Egito, o Salmo 105 diz, olha, eram escravos, agora estão livres. Agora, olha só, estavam pobres, agora estão ricos, saíram com prata e ouro. Estavam doentes, e agora lá diz que não havia entre eles nenhum doente ou enfermo. Veja só, bênçãos nas 3 áreas. Na nova aliança, o nosso Pai, que é Deus, não quer que nós passemos também por dificuldades, por doenças, por nada de ruim. Ele só quer nos abençoar. Toda boa dádiva desce do Pai das luzes, que é Deus. Ele quer todo o bem para nós. Então, quando nós não estamos bem em alguma área, então devemos procurar mais obedecer a Deus, procurarmos ver em que nós estamos desobedecendo a Deus, porque está acontecendo isso comigo. Então vamos procurar agradar mais a Deus e obedecer tudo aquilo que Ele deixou como uma ordem para nós. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio 29, versículo 1, versículos 9 a 12. Está também em Hebreus, capítulo 8, versículo 6 ao versículo 13. Vamos ler então Deuteronômio 29, 1 em diante. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo homem de Israel.
os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Agora Hebreus 8, 6 em diante. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que eu os tirei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então veja que Deus faz primeiro o concerto com Abraão, com Abrão. Nós vemos isso em Gênesis 12, Ali então existe o primeiro concerto, a aliança de Deus com Abrão. Depois nós vamos ver que essa aliança é renovada, Aí foram feitas promessas, aí o capítulo 15, depois temos o capítulo 18. Então são promessas e sempre a aliança vai sendo confirmada e vão surgindo mais e mais promessas. Depois nós vemos que Moisés, no Monte Horebe, tem então um encontro com Deus, onde Deus dá então as normas dessa aliança, que são as leis, os mandamentos. Depois, nas campinas de Moabe, aí são ditas o quê? As maldições, aí são ditas as bênçãos e as maldições. Veja bem, existem então os mandamentos, que são as normas da aliança. Depois vem o quê? Bênçãos para quem cumprir, maldições para quem não cumprir. Depois nós vamos ver a aliança, feita com Isaac, com Jacó. Depois vamos ver aí a aliança feita com Davi. E é muito importante você estudar então sobre a aliança. Nós temos um estudo sobre a aliança, um resumo para você entender melhor um pouco, e nós colocamos aí nos comentários escritos, que você recebe gratuitamente. Entre em contato conosco, eu envio para você gratuitamente. Está aí o WhatsApp, que você pegue aí 99991520454, eu envio para você gratuitamente. Então essa aliança, ela mostrava o pecado porque as pessoas não conseguiam cumprir, então eram amaldiçoados. Agora, a nova aliança, Deus diz então que essas leis não serão escritas mais em pedras, como foram escritas lá por Moisés, porque depois que Deus escreveu, Moisés quebrou, depois ele escreveu. Então não serão mais escritas em pedras, agora vai ser escrita no coração. Ou seja, no Novo Testamento ou na Nova Aliança, o Espírito Santo vem morar em nós e as normas, as leis, as ordens de Jesus para nós são colocadas em nosso coração e nós vamos cumprir isso espiritualmente. O Espírito Santo estará sempre nos auxiliando. Nós vamos cumprindo isso, vamos lutando contra o pecado e vamos cada dia mais procurando agradar ao Senhor, obedecer ao Senhor. Agora veja que diz que a nova aliança é superior, tem melhores promessas. Porque no Antigo Testamento, olha lá, as duas partes cumpriam, tinham coisas a cumprir.
Agora, o Novo Testamento, veja bem, nós só temos para dar para Jesus o quê? Pecado, né? Temos para dar para Jesus doença, enfermidade, maldição, né? O juízo de Deus sobre nós. Só temos coisa ruim para dar. E em contrapartida, ele dá para nós tudo que ele tem de bom. Olha aí, salvação, batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo, só bênçãos, né? Aí arrebatamento, depois morarmos para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém. Só tem bênçãos para nos oferecer. Então a aliança é desigual. Já na antiga aliança era para Deus dar Jesus para Abraão, ele tinha que dar o seu filho para Deus. Olha lá. Então era uma coisa assim, era bilateral, né? Um dá uma coisa, o outro tem que dar a mesma coisa. A aliança é assim. No Novo Testamento, nós só damos coisa ruim, não temos nada de bom para dar. E ele nos dá só coisa boa, porque ele só tem coisa boa, só boa dádiva para nos dar. Temos saúde, né? Além de termos sempre o Espírito Santo morando em nós, que é o mais importante. Então veja que abrange, né? Espírito, alma e corpo. Veja bem. Então ele nos fornece aí comida, roupa, né? Saúde, comunhão, a vida de paz, de união com Deus e possibilidades, milhares de possibilidades de fazermos a obra de Deus e estarmos em paz com Deus, em paz uns com os outros, né? Sendo abençoados e abençoando também a todos. A introdução da lição diz: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo e, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nesta lição. Então veja que a aliança está baseada na obediência, né? Então está bem claro. Lá no Antigo Testamento nós vamos ver, principalmente em Deuteronômio 28, né? Está dizendo, se você obedecer os mandamentos que foram dados, se você obedecer, recebe bênçãos. Se você desobedecer, recebe maldições. No Novo Testamento, então não vai dizer para nós que nós vamos receber maldições, mas diz para nós que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E quem não obedece, evidentemente, né, nós saímos fora da embaixada, né? A gente costuma dizer, quando nós estamos em obediência a Deus, nós estamos ali debaixo da mão de Deus, da proteção de Deus. Agora, se nós formos desobedientes, nós estamos aqui debaixo, saímos. Quando saímos, aí fora da proteção de Deus, você já sabe o que acontece com quem vive fora da proteção de Deus. Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. Agora, quando nós estamos em Deus, obedecendo a Deus, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tópico 1. A obediência no Antigo Testamento. Subtópico 1. O concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, Deuteronômio 29:1, Êxodo 19, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. Gênesis 12, de 1 a 3, 22:8. No deserto do Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19:5. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. Êxodo 19:6. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Êxodo 20, de 1 a 17. Então vemos aí que Deus conclama o povo para uma aliança.
Então existiu uma aliança com Abraão. Agora, devido às transgressões, né, contínuas dessa aliança, então foi necessário que viesse a lei para regulamentar o que pode, o que não pode, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. E vieram também as bênçãos e as maldições. Bênção para quem obedecesse, maldição para quem desobedecesse. Então Deus diz para eles, olha, se vocês guardarem a minha aliança, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês serão meu povo. Eu sou dono de tudo, dono da terra, dono de tudo. Então vocês serão abençoados em tudo. Tinha que haver o quê? Obediência. A obediência é uma prova de amor. Então, as promessas que Deus havia feito a Abraão, então atingiria este mesmo povo que são descendentes de Abraão, desde que eles também fizessem tudo para agradar a Deus. Principalmente o que? Tivessem fé em Deus e obedecessem às suas normas. Mesmo porque ninguém obedece se não confiar, se não tiver fé. Subtópico 2, o concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, Êxodo 19, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Deuteronômio 29, 1. A exposição básica deste concerto pode ser vista em Deuteronômio 4 a 26, 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições dos capítulos 27 a 30 do mesmo livro. Tudo neste concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Então, lá em Êxodo 19, 20, vemos ali que Deus dá a lei no Monte Horebe e agora fala com o povo para seguir esta lei em obediência, provando que também tinham fé em Deus e amavam a Deus. E aí, agora, depois de muitos anos, veja que aquele povo rebelde estavam todos, quase todos já mortos, O povo já ia atravessar o Jordão para possuir a terra, a promessa da terra que Deus havia dado a eles, e precisava de uma renovação dessa aliança, um comprometimento com essa aliança. Como o povo murmurava o tempo todo e insistia no pecado, então Deus vem acrescentando agora, então, as normas da aliança. Depois de ter dado os mandamentos, ele vem acrescentar agora as bênçãos para quem cumprir e as maldições para quem não cumprir. Então é dado uma ordem para eles: guardai os mandamentos, guardai as normas, então vocês serão bem-sucedidos. Então tudo dependia do que? Da obediência a Deus. Veja o que está escrito aí em Deuteronômio 28. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então veja que está bem claro, se vocês obedecerem os mandamentos, vocês terão estas bênçãos. Aí, várias bênçãos, Aí, bênçãos tanto na área física, quanto sentimental, quanto espiritual. Agora veja Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Então está bem claro, se obedecer, vem todas essas bênçãos.
Se não obedecer, vem todas essas maldições. Então veja que a gente está incluído, né? Por exemplo, até o chifre, né? Desposar-te-ás com a mulher, porém outro dormirá com ela. Olha aí, maldição. Construirás uma casa, outro que vai morar aí. Você vai pedir dinheiro emprestado, não vai emprestar ninguém. Olha aí, são maldições. Aí vem as doenças, né? Da pele, do coração, vem várias doenças também. Escravidão, né? O fruto da terra será roubado. Você planta, mas não colhe para você. Então, são várias as maldições. E lá tem as bênçãos. Então, obedeceu, bênção. Não obedeceu, maldição. Aí você lê direitinho aí Deuteronômio 28 e você vai ver aí quais são as bênçãos, são muitas bênçãos. E quais são as maldições, também são muitas as maldições. Aí são o quê? As condições, né? É condicional aí, tem o se obedece, bênção. Se desobedece, maldição. Subtópico 3, as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal como consequências da desobediência aos mandamentos do Senhor. Deuteronômio 27, de 11 a 26. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Então vemos agora uma aliança onde Josué vai reunir o povo entre os montes Gerizim e Ebal. Então, diante do monte Gerizim, ele vai proferir as bênçãos da aliança. Olha, se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, ficarem fiéis à aliança que vocês têm com Deus, vocês vão receber estas bênçãos. Então vai aí, né? Está de Deuteronômio 28, de 1 até 14. Todas essas bênçãos aí alcançarão vocês. E um resumo dessas bênçãos: serão abençoados no campo, na cidade, terão filhos, sua mulher será uma bênção, não vai haver aí traição. Então vão entrar, sair na terra aí que o Senhor está te dando. Tudo vai dar certo, as doenças não acontecerão, as enfermidades não acontecerão. Então vocês estarão bem em todas as situações aí, bênçãos então, em todas as áreas da vida deles. Estava prometido se obedecessem a palavra do Senhor, as ordens do Senhor, os mandamentos que foram dados. E aí você vai entender então por que toda vez que Israel caía na idolatria, por exemplo, então as maldições vinham sobre eles. Tudo quanto é tipo de maldição caía sobre eles. Porque estava escrito. Aí, quando eles se arrependiam, pediam perdão e começavam a adorar só a Deus, servir só a Deus, o que acontecia? O que está escrito na palavra de Deus, vinha só a bênção, eles prosperavam e tudo. Então, tudo tinha a ver com o quê? A obediência deles a Deus, aos seus mandamentos. É a aliança. Então, para ter bênção, tem que obedecer às normas da aliança. A aliança no Antigo Testamento, o nome era Berit. E a aliança no Novo Testamento, Diatique. Se você ver Gênesis 15, né, você vai ver lá que coisa maravilhosa ali. A realização da aliança, como é que era feita, né? Vamos ver que se partia o animal em duas partes, né? Separava uma da outra, e ali os aliançados, os cabeças de aliança. Então, por exemplo, se tinha um povo fazendo aliança contra o povo, pegava o líder de um povo com o líder do povo, ou seja, um rei de um povo com outro rei. E eles davam os braços um ao outro e passavam entre as metades, fazendo aquele 8 deitado aí, que é o sinal de infinito, né? Um sinal matemático de infinito. Ia passando ali entre as metades de braço dado, fazendo aliança um com o outro. Lá no caso
de Abraão fazendo aliança com Deus, ou Deus fazendo aliança com Abraão, o que acontece? Abraão não conseguia enxotar as aves de rapina, né, que representavam Satanás, que queria impedir essa aliança. Ele acabou dormindo de tão cansado. E aí, quando ele acorda, ele vê passando entre aquelas metades, ali, um fogareiro imenso e uma tocha de fogo. Esse fogareiro é a representação de Deus, que descia, né, sobre o monte ali, fumegante, né? E a tocha de fogo é Jesus, a luz do mundo. Então, Deus fez aliança com Abraão em Cristo. Veja só, era uma aliança feita para que Abraão e toda a sua descendência fosse abençoado. E Deus tinha em vista, quando chamou Abraão, tinha em vista Jesus Cristo. Então Deus faz aliança em Cristo. Aí a aliança está feita com Abraão, porque o seu descendente, que é Jesus Cristo, estava ali. E aí cada coisa aí, né, tem um significado. Tem animais da terra, que representam então o ser humano. Tem ave, que representa, né, o Espírito Santo, representa Deus. Tem as aves de rapina aí, que representam Satanás. Então, tudo aí está envolvido, tudo uma coisa maravilhosa. E você estuda sobre aliança. Nós temos o estudo aí nos comentários escritos. Se você estuda mais sobre isso aí, que é muito interessante, muito importante para você entender sobre aliança. Havia troca de nomes, por exemplo, né? Olha bem, Abrão foi mudado o seu nome para Abraão. Veio o quê? O H do nome de Deus. Você sabe que o nome de Deus são 4 consoantes aí, né? E aí tem 2 Hs aí no nome de Deus. E esse H vem para o nome de Abrão. Então ele passa a ser Abraham. Abraão. Em inglês, Abraham. Então veja que em português não tem esse H, né? Mas deveria ter, porque esse H é muito importante. Esse H significa sopro de Deus, o hálito de Deus. Olha aí, Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que morrer no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós, os gentios, e para que pela fé recebêssemos o H de Deus. Veja só, o Espírito Santo que veio a nós. As promessas de Deus, né? O Espírito Santo que veio morar em nós, o selo de Deus veio até nós. Então nós recebemos o Espírito Santo. Passamos a sermos templos do Espírito Santo. Então veja que as promessas para esse povo abrangiam as mesmas promessas que tinham sido dadas a Abraão. E vamos ver também que havia promessa de que eles seriam levados cativos ao Egito, mas também seriam libertos. Havia promessa de possuir a terra. Então nós vamos ver que o povo, ao ouvir as leis, as normas da aliança, disseram: nós vamos cumprir, porque Josué disse para eles: então vocês vão escolher hoje, ou vocês vão seguir os deuses lá dos vossos pais, né? Da terra de Ur dos Caldeus, por exemplo, Terá era idólatra, o pai de Abraão. Se vocês vão seguir esse Deus aí, ou os deuses do Egito, vocês escolhem hoje. Agora eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então vocês tomam a decisão. E eles tomaram a decisão de servir a Deus. Tópico 2, a obediência no Novo Testamento. Subtópico 1, um novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33, confere com Hebreus 8, 8 a 12.
Então veja que há uma promessa de um novo concerto ou de uma nova aliança. Na aliança feita lá com Abraão, depois a aliança renovada ali, feita com as normas no Monte Horebe, com Moisés, depois confirmada nas campinas de Moabe, depois Josué vai confirmar com o povo. Então essa aliança aí, ela estava baseada em promessas, mas também tinha as leis, as normas a serem cumpridas. Se obedecesse, bênção; se desobedecesse, maldição. Então agora Deus está dizendo, olha, eu tenho uma promessa, uma aliança melhor, com promessas superiores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar minhas leis, as minhas normas no coração de vocês. E vai ser bem mais fácil vocês cumprirem tudo isso, me agradarem. Por quê? Deus está falando da presença do Espírito Santo, aqueles que se convertem a Jesus Cristo, aqueles que ouvem o Evangelho, a pregação do Evangelho e creem, então são salvos e o Espírito Santo vem morar dentro de cada um. Agora é mais fácil, porque o Espírito Santo nos ajuda a cumprirmos, a obedecermos a Deus, a agradarmos a Deus. E a promessa, então, atingiu os judeus na época o quê? Na época ali que Jesus esteve com eles, Jesus morreu e ressuscitou, mas a igreja floresceu principalmente através dos judeus. Foram os primeiros cristãos. Veja que aqueles judeus que creram receberam o Espírito Santo. Veja só, agradavam a Deus em tudo, cumpriam os mandamentos normalmente, porque o Espírito Santo estava neles e os ajudava a cumprir. Então os judeus, aos poucos, foram deixando a salvação, né? Não quiseram ouvir a pregação do Evangelho, endureceram o coração. E aí os gentios começaram então a se converter, principalmente através, primeiro, da pregação ali daqueles que saíram de Jerusalém, no dia de Pentecostes, né? Saíram e voltaram para sua terra. Depois, através do apóstolo Paulo, de Filipe, né? E todos que surgiram agora pregando o Evangelho por toda parte, até chegar aos nossos dias. Mas são pouquíssimos agora os judeus que se convertem. Raríssimo mesmo os judeus se converterem. Então, no final da grande tribulação, Jesus vem, desce no Monte das Oliveiras, ali eles vão se converter, vão receber o Espírito Santo. E durante um milênio, né, todos os seus descendentes que se converterem também vão receber o Espírito Santo, assim como os outros povos durante o milênio. Subtópico 2, Jesus Cristo, mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece um novo concerto, um novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias, Hebreus 8:10. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, e que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. 1 Timóteo 2,5. Então, vemos aí, 1 Timóteo 2,5, só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, aí a fé em Jesus, no sacrifício que Jesus fez, na obra que Jesus fez em nosso lugar, nos traz o quê? A salvação. Veja aí que nós estamos em Cristo, olha aí Efésios 1:13, depois que nós ouvimos a pregação do Evangelho, aí cremos e então recebemos o Espírito Santo, estamos salvos. Então todos os judeus, na nova aliança, no novo concerto, no novo pacto, no Novo Testamento, podem se converter, devem se converter. Então vão ouvir o Evangelho, vão crer, serão salvos. Isso aconteceu no início da igreja. Hoje, muito difícil, raro, os judeus ouvir o Evangelho. Só de parar para ouvir o Evangelho já seria uma maravilha. Nem isso eles fazem. Eles não creem em Jesus como Salvador, então não são salvos. No final da grande tribulação, Jesus desce no Monte das Oliveiras, mostra para eles as mãos, os pés, o lado furado, e vai dizer para eles: olha o que vocês me fizeram. E eles então, olhando para aquele a quem traspassaram, vão crer que Jesus é o Messias realmente. E serão salvos, vão participar aí do milênio com Jesus Cristo e os seus descendentes também. Então a nova aliança, o novo pacto prometido a Israel,
é exatamente através de Jesus Cristo. De ouvir a pregação do Evangelho e crer. Não há mais aqui agora por cumprir a aliança ali, as normas, né? Os 10 mandamentos. Agora é pela fé em Jesus Cristo. São justificados não por cumprirem normas, mas pela fé em Jesus Cristo. Subtópico 3, obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, Filipenses 2,8, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência, Atos 26, 19. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e sua palavra. Então veja que está bem claro, fé e obediência. Quem tem fé, obedece. Quem tem fé, ama. Quem tem fé, quer agradar a Deus. Então Jesus diz bem claro, se me amardes, olha, se é condicional, então vocês guardarão os meus mandamentos. Se não me amarem, então não guardarão os meus mandamentos. Guardar significa o quê? Obedecer. Se me amam, obedecem. Se não amam, não obedecem. Está tudo debaixo de uma palavra só, né? Amor. Jesus simplificou, compactou tudo que está escrito na palavra de Deus em uma única palavra. Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor é demonstrado quando se obedece àquele que nós consideramos o nosso Deus, o nosso Senhor. Então é necessário arrependimento, é necessário fé, é necessário obediência para agradarmos ao nosso Deus. Tópico 3. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Subtópico 1. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. 2 Coríntios 3, 4 a 6. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas de nossa vida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Então vemos na nova aliança, quando fala Novo Testamento, estamos falando de novo concerto, estamos falando de nova aliança. Então a aliança é em Cristo, né? Então agora nós recebemos o Espírito Santo quando cremos na pregação do Evangelho, conforme está aí, né? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. E agora, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos guardando, obedecendo a todas as ordens, todos os ensinamentos de Jesus Cristo para nós. Principalmente, nós podemos ver aí capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, né? As bem-aventuranças. Então nós somos justificados, santificados, ao ouvirmos a pregação do Evangelho e crermos. Então o Espírito Santo agora nos coloca no corpo de Cristo e agora nós somos declarados justos, santos, filhos de Deus. Então nós vamos agora ter uma vida de santificação, vamos lutar contra o pecado, vamos cada dia mais nos unirmos ao Espírito Santo, cada dia buscarmos mais pela comunhão com Deus, e aí nós vamos sendo cada dia mais santificados até o dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Agora é evidente que também na nova aliança nós somos abençoados em tudo, em todas as áreas, na área física, na área sentimental e na área espiritual. Olha aí, há promessas para nós. Nós não vamos nunca passarmos fome, nunca vamos ser destruídos aí com doenças e enfermidades, se nós obedecermos, se nós crermos. Veja que mesmo quando o crente não acredita direito em Deus, não tem realmente fé no que está escrito,
Mesmo assim, Deus levanta homens, dá dons a esses homens para que eles orem pelas pessoas e as pessoas recebam as bênçãos da nova aliança. Bênçãos de saúde física, por exemplo. Aí na área sentimental, quem obedece à palavra de Deus, olha aí, os esposos, né? O esposo está ali representando Jesus Cristo no lar, a esposa é obediente ao seu esposo, ajuda no lar, na educação dos filhos, né? Ajuda o seu esposo. Aí tem os filhos que são obedientes aos pais, olha aí. Na área sentimental vai estar tudo 100% funcionando maravilhosamente bem. E aí na área espiritual, então todos estaremos o quê? Orando sempre, jejuando, estudando a palavra de Deus, congregando e evangelizando. Olha aí, toda a área espiritual abençoada. Então atinge espírito, alma e corpo. Deus não quer que ninguém passe fome, necessidades, não quer que ninguém fique doente, não quer que ninguém perca a comunhão com Deus. Deus está sempre nos abençoando. Agora não podemos viver na prática do pecado. Subtópico 2, justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Mateus 5, 6. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. 1 Coríntios 6, 11. Então, a paz que excede todo o entendimento torna-se realidade em nós. Filipenses 4, 7. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Então, de acordo com o que está escrito em Romanos 14, 17, que diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Veja que por causa de comida, muita gente tem excluído pessoas da comunhão com a igreja. E também por causa de comida e bebida, muitos têm se excluído a si próprios do reino de Deus. Então temos que tomar cuidado com esses dois lados aí, né? E evitarmos os excessos em tudo. Evitarmos desagradar a Deus quanto ao comer e beber. Por exemplo, Deus não quer que ninguém beba bebida alcoólica. Por exemplo, Deus não quer que ninguém coma sangue. Olha aí, é importante observarmos, né? Olharmos a palavra de Deus e obedecermos. O reino de Deus é justiça e paz. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Então, ouvimos a pregação do Evangelho, cremos, somos justificados. Então, somos declarados justos. E a separação que existia em nós, a inimizade contra Deus, então essa barreira é quebrada quando ouvimos a pregação do Evangelho e cremos. Somos, então, declarados justos, fomos perdoados de todo o pecado, agora temos paz com Deus. E tendo paz com Deus, vamos procurarmos ter, então, paz com todos. E todo cristão deve viver alegre, feliz em ter o Espírito Santo em si. O Espírito Santo é que nos conduz a esta comunhão maravilhosa com Deus, é que nos traz a alegria, a verdadeira felicidade de estarmos em comunhão com Deus. Nós temos um amigo íntimo habitando dentro de nós. Ele sabe tudo a nosso respeito, conhece tudo, nossos pensamentos, intenções, tudo. Ele sabe, ele conhece. E ele se alegra e ele se entristece. Então vamos procurar sempre alegrá-lo. Vamos procurar sempre ver coisas que agradam a Deus. Vamos procurar sempre falar o que agrada a Deus. Vamos procurar sempre ler o que agrada a Deus. Vamos procurar nos vestirmos de acordo com o que agrada a Deus. Vamos procurar fazer a obra de Deus. Então, isso vai nos trazer a alegria do Espírito Santo, que é o que nós vamos ver agora no subtópico 3. A alegria do Espírito Santo.
A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, conforme nos ensinam as Escrituras. Esta alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. Então, olha, se fomos justificados, vivemos em justiça. Se temos paz com Deus agora, paz uns com os outros, então agora vem a alegria do Espírito Santo, vem a alegria de estarmos em união com o Espírito Santo, de sermos templo, morada do Espírito Santo. Existe uma qualidade do fruto do Espírito, não é um fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é um só, com 9 qualidades ou aspectos, né? São 9 virtudes. A primeira, mais importante, olha aí, amor. Começa sempre do amor. O amor é que vai abrir, né, as outras qualidades ou aspectos ou virtudes. E dentre estas virtudes, qualidades, aspectos, está aí a alegria, que é o segundo. Aí depois tem o quê? Paz, olha aí, é o terceiro. Temos aí fé, olha aí. Então, dentro do fruto do Espírito, esse fruto que Ele coloca em nós, ao nós nos convertermos, então, vamos procurar dar cada dia mais lugar ao Espírito Santo e todas essas qualidades, virtudes, aspectos aí vão crescendo em nós, vão nos trazendo a abundância, né, de amor de Deus derramado em nossos corações, aí de alegria do Espírito Santo, de paz, de fé, e aí temos as qualidades todas aí. E você vê nesse slide que colocamos aí, olha, amor, né, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, né, que é a paciência, temos aí a benignidade, temos aí a bondade, fidelidade, que é a fé, a mansidão, a temperança, domínio próprio. Podemos chamar então até de atributos, né, do fruto do Espírito. Então essa alegria do Espírito não tem nada a ver com o lugar onde estamos, ou a condição financeira que temos, né? Não tem nada a ver com o que nós temos ou não temos. É um estado de espírito, é uma alegria permanente em nós, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. É a comunhão que temos com o Espírito Santo. Então, ao instituir a nova aliança, novo pacto, um novo testamento, Deus está querendo dizer que o antigo pacto, o antigo testamento, perdeu a sua validade, porque aquelas leis que existiam lá, que as pessoas eram obrigadas a cumprir, agora no Novo Testamento, com a presença do Espírito Santo, ele nos ajuda a cumprir isso devido ao amor, devido à fé. Isso vai acontecendo normalmente na nossa vida. Ninguém é obrigado, é através do amor, é através da fé, através da obediência a Deus, porque nós queremos agradar a Deus, servir a Deus, vivemos em comunhão com Deus. Conclusão. Nesta lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria do Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Então vimos aí que tudo está condicionado à obediência, né? Obediência a Jesus Cristo. Então, na antiga aliança, as pessoas eram obrigadas a um sistema de leis a cumprir tudo isso para que fossem abençoadas. No Novo Testamento, nós estamos em Cristo e somos abençoados porque estamos nesta nova aliança onde o Espírito Santo vem morar em nós e nós vamos ser ajudados cada dia mais a sermos obedientes a Jesus Cristo. Aquelas leis que existiam lá no Antigo Testamento continuam, são eternas. O mandamento é santo, é justo, é bom, né? Todas essas leis.
Mas acontece que agora nós temos o Espírito Santo morando em nós e nós vamos então cumprindo isso aí automaticamente na nossa vida cristã, procurando sempre agradar a Deus. As promessas do antigo pacto, ou da antiga aliança, só iam até o milênio. As promessas para o povo hebreu eram promessa de herdar a terra, ou seja, esse milênio que Jesus vai governar sobre a terra foi prometido a Abraão, seu descendente, que é Jesus Cristo, governando a terra. Foi prometido a Davi, olha aí, que um rei da sua linhagem governaria a terra. Ali, quando fala para sempre, é o milênio. Então, as promessas eram na terra. No Novo Testamento, as promessas são superiores. Nós vamos ser o quê? Arrebatados. Vamos morar na Nova Jerusalém, a cidade celestial. Estaremos para sempre com o Senhor. E não um corpo humano, mas um corpo que foi ressurreto, um corpo que foi transformado, um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo espiritual, celestial, imortal. Olha só, as promessas são muito superiores. E enquanto estamos aqui, temos o Espírito Santo morando em nós, nos ajudando em tudo, a agradarmos a Deus, a sermos obedientes a Deus e vivemos em vitória sobre tudo e sobre todos, vivendo sempre em comunhão íntima com Deus. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, você decide agora entregar a vida para Deus, você quer agora aceitar, você quer agora crer, você agora ver que realmente Deus é maravilhoso, nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar na cruz. Ele levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso, você é salvo agora. Então entregue sua vida para Deus. O Espírito Santo vai convencer você agora do pecado, da justiça e do juízo. Você agora vai pedir perdão a Deus, vai receber o Espírito Santo, vai se tornar filho de Deus, vai ser salvo agora. Vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, creia, é promessa de Deus, a nossa cura. Então seja curado agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão pedindo perdão, estão se arrependendo dos seus pecados, entregando suas vidas totalmente a Ti. Recebe-os por filhos, abençoa-os, escreve seus nomes no livro da vida, Senhor. Ajuda-os, abençoa-os, concede a eles o Espírito Santo agora. Aragrala cruz de força, se alegre, seja feliz na cruz de Jesus Cristo, porque ali Jesus levou sobre eles nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, todo o mal que era contrário a nós, e levou o nosso juízo que estava sobre nós. Jesus morreu em nosso lugar e ressuscitou. Creia e receba a salvação. Você que está doente, você que está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, saia em nome de Jesus agora. Recebe cura em nome de Jesus. Toda virose, todo mal, câncer, toda dor, sai agora em nome de Jesus. Ansiedade, síndrome do pânico, em nome de Jesus vai saindo. Depressão, em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Síndrome de burnout, todo mal, saia em nome de Jesus. Toca o seu Deus e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Não se esqueça, dê aí um joinha, um legal, um ok, para ajudar a divulgar esse vídeo. Se inscreve no nosso canal, é gratuito, não paga nada. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos bíblicos a respeito desta lição, principalmente aí temos um estudo sobre aliança, então entre em contato conosco por esse telefone que está aí, 99991520454, que é meu WhatsApp, e diga que quer receber esse material. Ou você pode entrar pelo QR Code que você vê aí agora. Você já vai entrar lá no grupo para me enviar para você gratuitamente esse material toda semana. Não é grupo de bate-papo, é grupo onde só eu posto lá esse material de Escola Bíblica Dominical. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe.